Com o vice-presidente de futebol de São Paulo, o senhor João Paulo de Jesus Lopes, gentilmente atendendo aqui o Arena Sport TV. João Paulo, muito boa tarde, obrigado pela presença aqui no Arena, via telefônica. E os assuntos, né, são dois assuntos. O primeiro é em relação ao Luiz Fabiano, com a proposta do Catar, e o segundo assunto sobre o interesse, o suposto interesse do São Paulo, pelo Paulo Henrique Ganso. Muito boa tarde para o senhor. Boa tarde, Otávio, amigos da Rede Globo, um prazer falar com vocês da Sport TV. Veja bem, com relação ao Luiz Fabiano, houve realmente uma intenção do clube árabe de uma proposta, chegaram a fazer uma proposta, mas o São Paulo não levou à frente essa possibilidade, à medida que nós entendemos o Luiz Fabiano como um jogador imprescindível, muito importante das nossas pretensões, pelo restante da temporada, e até porque tem um carinho muito grande da torcida sobre ele. Com relação ao Ganso, tem havido até um pouco de exagero aí em relação ao nosso interesse. Houve um interesse maior há algum tempo atrás. O nosso diretor de futebol teve uma conversa com os dirigentes do Santos, mas naquele momento as condições que nos foram colocadas, de certa forma, inviabilizavam a possibilidade de negócio. Os valores só seriam referentes a uma transação em definitivo, não era o interesse do São Paulo naquele momento, e os números que foram colocados foram bastante elevados. Então, é algo que, sem dúvida, qualquer clube gostaria de ter o Ganso dentro do seu elenco, um jogador de primeiríssima qualidade, mas nós entendemos que há muita dificuldade em trazê-lo. Obviamente que nós estamos abertos, caso haja uma melhora nas condições, se o Santos resolver conversar. Temos muita dificuldade em falar nesse assunto, até em respeito ao Santos Futebol Clube, que é um clube que nós mantemos uma excelente relação. O presidente do Santos é nosso amigo pessoal, inclusive, e então nós temos que respeitar o Santos. João Paulo, agora o Wagner Vilaron fazendo uma pergunta para o senhor. Boa tarde, doutor João. A questão do Ganso, só para deixar bem claro, especialmente para a torcida do São Paulo e do Santos, da parte do São Paulo é considerada uma negociação em desenvolvimento ou hoje não se fala mais nisso, como o senhor falou? Foi um interesse de um tempo atrás, mas atualmente não é um assunto que está na mesa. Não, veja bem, Wagner, boa tarde, podendo falar com você. O que eu posso dizer é que nesse momento não existe nada em andamento, né? Houve sim um determinado interesse, como eu já referi, é um jogador que qualquer clube gostaria de ter dentro do seu elenco. Mas os valores que envolvem essa possibilidade, nós entendemos elevados. Então, nesse momento, a menos que o Santos reinicie qualquer tipo de conversa, nesse momento a coisa não está tendo andamento, não. Temos agora uma pergunta do Zé Elias para o João Paulo de Jesus Lopes, o vice-presidente de futebol do São Paulo. Boa tarde, senhor João Paulo, é um prazer estar falando com o senhor. A minha pergunta vai sobre a questão Luiz Fabiano. O senhor falou que ele é imprescindível e todos nós sabemos o quanto ele é importante para o São Paulo. Mas essa série de lesões musculares, cartões, eu falo mais da parte de lesão. O senhor não acha que o São Paulo poderia fazer um trabalho especial, ou se já está fazendo um trabalho especial com o Luiz Fabiano para detectar o problema, se é parte física, condicionamento físico, se ele tem algum desequilíbrio, para não prejudicar tanto o São Paulo assim com a ausência do Luiz Fabiano? Boa tarde, Zé. Prazer em falar com você. Olha, com relação à questão disciplinar, eu acredito que ela esteja contornada. A gente teve várias conversas com o Luiz Fabiano, ele também tem tido muita cooperação nesse sentido. Eu acredito que nós não deveremos mais ter esse tipo de dificuldade. Com relação à questão física, nós temos com toda a nossa estrutura de saúde trabalhando em cima da sua recuperação e da sua manutenção, né, de uma forma física que permita com que ele dispute com maior regularidade as partidas dos campeonatos aí que disputamos.
acho que esse trabalho está sendo muito bem feito. O nosso pessoal de fisioterapia e hidroterapia tem trabalhado praticamente em período integral, tem tido toda a colaboração do jogador, o jogador tem se empenhado bastante nisso. Ontem treinou bastante, até com muita qualidade. Então é um processo que a gente está trabalhando, mas que é totalmente monitorado e conduzido pela área de saúde, sem dúvida nenhuma. No momento que eles entenderem em que o jogador está plenamente recuperado, a área técnica vai aproveitar, e óbvio que nós sentimos muito a falta dele pelas suas qualidades, pelo seu talento e por aquilo que ele representa. Para você ter uma ideia, a média de produtividade do Luiz Fabiano é elevadíssima. Ele tem uma média, nas partidas que ele disputa pelo São Paulo, ele faz 0,74 gols. Isso é uma média equivalente aí a grandes craques do futebol mundial. O próprio Messi, a média do Messi é 0,73. Então você veja que é um jogador que nós temos que considerar imprescindível e temos que fazer todo o esforço para tê-lo jogando pela nossa equipe. João Paulo de Jesus Lopes, vice-presidente de futebol de São Paulo, muito obrigado pela gentileza em atender aqui o Arena Sport TV. Eu que agradeço a oportunidade de falar nesse programa tão importante, tão representativo, Arena Sport TV, e reitero aí meus cumprimentos a todos vocês. Muito obrigado. Muito bem. Sobre o Paulo Henrique Ganso, ele fez 3 jogos pelo Santos até aqui no Campeonato Brasileiro. Então, de repente, uma contratação, né, pelo São Paulo contrata, ele pode jogar pelo São Paulo. Qualquer outro clube também, evidentemente, do Campeonato Brasileiro. E com o detalhe de que o São Paulo, com a venda do Lucas, né, se não recebeu ainda, tem pelo menos aí um crédito de mais de 100 milhões de reais para investir. É do Lucas e do Oscar também, né? E do Oscar também, o percentual do São Paulo também, é verdade. É interessante. Dinheiro o São Paulo tem, né, Vilarão? Interessante, tem, e agora tem bastante. Tem bastante. A ponto de conseguir segurar o Luiz Fabiano ali, sem aquela necessidade urgente de fazer o negócio. Mas é interessante também que a diretoria do São Paulo, quando tiver a oportunidade, de explicar como que ela pretende, qual o planejamento para a utilização de todo esse recurso. A gente sabe que o São Paulo, ao mesmo tempo que, como qualquer outro clube, precisa reforçar a sua equipe de futebol, o São Paulo tem uma questão do Morumbi, que está em permanente reforma para aprimoramento. Então é legal se a diretoria do São Paulo pudesse explicar como ela entende que deve ser aplicado todo esse dinheirão que vai chegar em relação ao Lucas e ao Oscar. E rapidamente, Zé, a gente vai para mais um intervalo. E o encaixe, como seria o encaixe do Ganso nesse time do São Paulo? Eu acho que seria no lugar do Jadson, né? Seria no lugar do Jadson. Ele é uma característica diferente, mas no lugar do Jadson. Acho que para dar um pouquinho mais de qualidade, vamos dizer assim, no toque de bola.